Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou a Andréa Costa e hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários e dessa vez o convidado é o Felipe Vaz, da Canuma, e nós vamos falar sobre o CCME 11. Felipe, seja muito bem-vindo a esse podcast. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e também mostrasse e falasse a respeito da gestora Canuma para que o pessoal conheça também. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Andréa, pelo convite. Prazer em estar aqui no seu Café com Fi. Me apresentando, né? Hoje eu toco aqui o portfólio dos ativos líquidos dentro da gestora, né, que são os ativos negociados em bolsa, então, né, cotas de fundos imobiliários, as ações de empresas do segmento, né, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, né, porque a gente tem um veículo, né, que opera, né, as empresas do segmento. Contando rapidamente aqui a minha história, né, tenho cerca de 22 anos de experiência. Os primeiros 10 anos eu tocava mais a parte de distribuição, né, de investimentos, né, então já fui aquilo que o pessoal chamava de regional de investimentos, né, que ficava gastando sola de sapato, né, visitando, né, investidores aí pelo Brasil inteiro. Então toquei essa parte mais comercial e de distribuição de produtos de investimento na primeira metade ali da minha carreira. Na segunda metade eu fui para a corretora, né, isso eu comecei lá no ABN AMRO, que era o Banco Real, né, que foi integrado pelo Santander. Na segunda metade ali da minha carreira, eu já fui para uma área de produtos, né, dentro da corretora do Santander, e eu olhava tudo aquilo que tinha a ver com produtos alternativos, né, então ali foi meados de 2012, 2013, né, com a missão de desenvolver novos produtos como, né, fundos imobiliários, né, as debêntures de infraestrutura que na época estavam começando, né, tesouro direto, tudo aquilo que não tinha a ver com comprar e vender, né, ações, né, e o meu foco, né, a minha dedicação mais ao mercado imobiliário começou daí, né. Em 2016, que foi, né, depois de um período bastante duro para a indústria de fundos imobiliários ali, né, depois de ter tido aquele primeiro crescimento ali entre 2012 e 2013, os juros, né, começaram a subir, a gente teve um período de recessão bastante agudo aqui no país, e a gente viu, né, basicamente, né, o preço das cotas, né, de fundos imobiliários sofrendo, né, você tinha muito pouca emissão, mas ali entre meados de 2015 e 2016 abriu uma janela, né, de, né, focar e me dedicar mais ao mercado, né, imobiliário, porque você tinha um cenário mais claro ali de queda de taxa de juros, estabilização econômica, e foi daí que, né, lá no Santander eu passei a me dedicar integralmente aí à parte de cobertura, né, de fundos imobiliários, né, então uma carteira recomendada, né, fazendo relatórios, né, e dando orientação para os investidores a respeito dos fundos imobiliários, e um pouco antes, né, de eu sair do Santander, eu também comecei a cobrir, né, as ações de empresas do segmento, né, os REITs lá dos Estados Unidos, então nessa parte mais de pesquisa, né, eu já tinha na cabeça de que em algum momento eu queria vir pro mundo aqui do que o pessoal chama do buy side, né, numa gestora, e daí eu me juntei à Canuma, né, em 2021, para justamente, né, tocar, né, esse portfólio, né, relacionado a tudo aquilo que é negociado em bolsa no mercado imobiliário, né. Então uma carreira ali que começou mais do comercial, passou por produtos e terminou em análise e gestão de recursos, tá. E a gestora, né? Então vamos conhecer um pouquinho aí a Canuma. Legal, vamos lá, André. Eu trouxe aqui um material só para ilustrar, né, contar um pouco da história da casa, né. A Canuma é uma empresa que a gente está operacional desde julho de 2021, né, uma casa voltada a investimentos alternativos, principalmente com foco ali no mercado imobiliário.
né? Os produtos que a gente foi lançando desde então, né, lhe dão essa exposição ao mercado imobiliário, que é a nossa expertise, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né, principalmente no mercado americano. O nosso sócio fundador é o Marcelo Weinstein, né, o Marcelo ele tem uma história dedicada, né, seja em bancos de investimento, áreas de análise relacionadas ao mercado imobiliário e também de varejo, né, e a última posição que o Marcelo teve, né, foi justamente como chefe de investimento da Brookfield Property aqui no Brasil. A Brookfield é o maior alocador, né, de investimentos imobiliários aqui no Brasil, então ele ficou lá entre 2016 e 2021, tocando aí um portfólio de cerca de 11 bilhões de reais. Esse portfólio, né, mesclado entre escritórios, logístico e também shoppings, né, então ele saiu da Brookfield justamente para montar a gestora, né, do time da Brookfield. A gente tem mais outros duas pessoas, dois sócios aqui na gestora. Então, um time que complementar, né, que a gente costuma dizer, né? Então, você tem um time que na Brookfield fez muitas transações relacionadas ao mercado imobiliário, mais de 8 bi em transações. Eu vim, né, com essa experiência mais focada aqui na parte do mercado mais líquido, né, de fundos e também das ações do segmento, e a gente tem mais um outro sócio que toca a parte de crédito estruturado, né? Então a gente desde então a gente foi lançando os produtos. O primeiro veículo que a gente lançou não é um fundo imobiliário, mas um fundo de ações que investe nas ações do segmento imobiliário lá nos Estados Unidos, né, que são os REITs, né, que você tem aí também uma parte aí do canal também dedicada a eles, né? Então a lógica aqui, Andréia, foi não faz muito sentido a gente só olhar o mercado brasileiro e não olhar o maior mercado imobiliário do mundo, né, que é os Estados Unidos, né? Ainda que eles tenham diferenças muito grandes em termos de magnitude e segmentos, a gente entende que conhecer como é que outros segmentos que não são muito representativos aqui no Brasil, o que acontece, nível de transações, né, até para precificar operações e novos segmentos que possam surgir aqui no Brasil, a gente entende que faz bastante sentido. Então, esse veículo a gente lançou ali no final de 2021 para 2022, ele tem uma opção, né, com hedge cambial e outra sem hedge cambial. No ano passado, né, em 2022, é que a gente lançou o CCME, que a gente vai falar mais no detalhe, que daí é um fundo imobiliário, né, que é o Canuma Capital Multiestratégia, que opera aí os diversos segmentos e estratégias dentro do segmento. A gente fez 3 emissões dele até o momento, e hoje é o maior veículo da casa, né? Somando essas emissões aqui, o CCME está com patrimônio na casa aí dos 550 milhões de reais. E um outro veículo que a gente lançou também no final do ano passado é um plano de previdência, né, multimercado, que pode alocar uma parte da carteira em estratégias imobiliárias, tanto aqui no Brasil, né, quanto também nos Estados Unidos. Então essa é um pouco da linha do tempo da casa, né, e dos produtos que a gente foi lançando. A gente, em algum momento, a gente deve lançar um produto voltado a private equity no mercado imobiliário, né, bastante do que a própria, né, Brookfield, né, e o time, né, que tocava esse portfólio lá tem de experiência, mas daí é uma tese, né, num cenário de juros aí caminhando, né, para patamares mais próximos a um dígito, né, essas teses acabam funcionando melhor, né, porque ganho de capital de muito longo prazo, de 5 a 7 anos, né, quando o juros está muito alto, fica difícil também do investidor fazer algum tipo de alocação. Então por isso que a gente não lançou até o momento a estratégia, mas a gente
gente espera também lançar um veículo em breve com esse perfil, né, mais ganho de capital, né, e menos renda, né. Né, assim, falando um pouco da casa, o que a gente entende, como é que a gente toma as decisões, né, acho que até pelo histórico aqui, a gente tem um time que fez muitas transações, né, boa parte de transações de aquisições e vendas que muitos fundos imobiliários uh, fizeram aí nos últimos anos, né, passou pelo time que está aqui na casa, né, o time lá na Brookfield, foram mais de 8 bi em transações imobiliárias nesse período ali de 2016 a 2021, então o time tem essa experiência em transações. Na parte, né, de mercado mais líquido, né, eu tinha lá uma carteira recomendada lá no Santander, tanto de fundos imobiliários quanto também de REITs, né, o objetivo era bater os índices de referência, no caso dos fundos imobiliários, o IFIX. Então a gente tem essa experiência, acho que é um ponto de diferencial aqui da casa, e a gente tem uma verdadeira obsessão aqui pela parte, né, mais fundamentalista, né, de pesquisa, né, André? A gente, quando vai tomar a decisão de fazer uma alocação ou comprar um ativo, né, direto, vamos pegar, por exemplo, um fundo imobiliário. Quando a gente toma a decisão de alocar num fundo imobiliário, a gente olha no nível de cada um dos ativos que esse fundo imobiliário tem, né? Então vamos imaginar um fundo lá de escritórios que tenha 25 ativos dentro do portfólio. A gente vai traçar cenários, né, de aluguel, vacância, se esse aluguel faz sentido dentro da região que ele está inserido para cada um desses ativos, né? Então a ideia aqui é a gente tomar decisões aí bastante fundamentadas. Acho que tem sempre aquele desafio, né, de comprar bem, né? Se a gente compra bem, é muito mais defensivo, é mais difícil de você perder dinheiro nas transações. Então a gente tem aí uma disciplina. A gente dividiu aqui o time, né? A gente tem analistas setoriais, então cada um olha um determinado segmento, então um olha escritórios, o outro residencial, o outro logístico, shoppings e varejo, né, e sempre com esse olhar, né, Brasil e Estados Unidos, né, e por meio dessa pesquisa e desse processo de investimento é aquilo que a gente tem focado aqui na estratégia de gestão aqui, né, tanto do CCME, que é o nosso fundo imobiliário, quanto também dos outros veículos da casa, tá? Maravilha. E Felipe, então, já que você deu a deixa aí do fundo da casa, então apresente o CCME, a sua tese, a sua estratégia e o momento atual desse fundo. Tá. Não, vamos lá. A gente, né, olhando até a própria história, né, do mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil, né, ele começou, teve um impulso maior ali entre 2010 e 2013, né, a maioria das teses e fundos que vinham ao mercado naquele momento eram em sua vasta maioria, relacionadas somente ao segmento de escritórios e varejo, principalmente shoppings, né? E no caso dos escritórios, a gente tinha muitas histórias, né, monoativos, né, em alguns casos monoinquilinos. A evolução da indústria, né, veio trazendo outros segmentos aí para o jogo, né, inclusive o segmento de recebíveis, né, os fundos de papel, que hoje tem um peso maior dentro do IFIX. Você teve no meio do caminho também os próprios FOFs, né, os fundos imobiliários que compravam, né, outros fundos dos mais diversos segmentos. Só que uma das coisas que a gente vê aqui como uma oportunidade, por isso que a gente lançou, né, o CCME, dado que, dependendo do momento, a gente já viu momentos do ciclo que a gente tinha, por exemplo, oportunidades muito boas no mundo dos fundos imobiliários, né, listados, né, eles estavam com desconto, tinham bastante oportunidade de crescimento, mas a gente teve horas também que a gente olhava os fundos imobiliários e eles estavam sendo negociados aí com prêmio, né, e com algumas distorções ali de preço, né, a gente entende, né, e foi por isso que a gente lançou o CCME, que
ter um mandato, né, efetivamente de multi-estratégia, né, e resumindo aqui o mandato do multi-estratégia, né, a ideia é ele ser um consolidador de estratégias de investimentos imobiliários, né. Então, ficar restrito somente aos fundos imobiliários na alocação, a gente entende que a gente pode perder algumas outras oportunidades que podem estar acontecendo, por exemplo, no mercado de ações do segmento, né, pensando em empresas de propriedades, né, empresas de shoppings, que são atores aí bastante dominantes nas regiões que estão inseridos. Por exemplo, em transações privadas, né, tem horas que o mercado está menos aquecido, você consegue fazer boas compras e boas transações. Então, a gente entende que ter um mandato, né, dentro do fundo imobiliário, então o CCME é um fundo híbrido, tá? Ele não é um FOF, né? Ele não compra só cotas de fundos imobiliários, ele pode sim ter cotas de fundos imobiliários dentro do mandato, tanto fundos imobiliários listados como não listados, mas ele também pode ter empresas do segmento. Aqui só uma ressalva, a gente não aloca construtoras e incorporadoras, tá? Aqui a gente foca, quando a gente vai investir em ações, a gente foca mais nas empresas de propriedades, né? Como por exemplo, né, Multiplan, Iguatemi, Alus, né, que é o novo nome ali da Allianz, LogCP, ou seja, empresas que operam propriedades. A gente pode ter crédito estruturado dentro do fundo, ou seja, CRIs, né, CRIs alocando diretamente, principalmente aqueles originados aqui pelo time de gestão. A gente pode ter ativos imobiliários diretamente, então participação nos mais diversos segmentos, seja de escritórios, residencial, shoppings, e a ideia aqui do CCME é poder alocar, né, nessas diversas classes aqui e podendo operar, né, e aproveitar as oportunidades aí de cada um dos ciclos, né. Isso também permite, né, a gente, no comparativo com FOFs, né, os FOFs hoje, né, se a gente for pegar o universo de fundos imobiliários, os listados, a gente está falando de um valor de mercado aí na casa, né, dos 130, 135 bilhões de reais. Metade disso são, né, fundos de papel, né, e a outra metade são os fundos de tijolo, né. Quando a gente olha, né, o CCME aqui, a gente olha um mercado maior do que esse universo de fundos imobiliários, né. A gente olha o mercado das transações diretas, né, das operações que estão saindo de recebíveis imobiliários, né. Então a gente olha um mercado 5 vezes maior do que o mercado de fundos, então eu acho que essa flexibilidade é o que, né, é o que está no cerne aqui da nossa estratégia. A gente até pode ter alguma coisa relacionada a projetos de desenvolvimento imobiliário, tá, Andréa? Mas esse é um fundo para a nossa rentabilidade alvo aqui dele é IPCA mais 10% ao ano, né? Uma parte disso vai ser entregue por meio dos dividendos e uma parte ali pela valorização dessas posições que a gente vai tendo ao longo do tempo. Então, projeto imobiliário muito longo, né? Aquele lá de vou operar aqui, né? Ou fazer uma operação para comprar um terreno, aprovar o projeto, né, pegar todas as licenças, construir, vender, né, esse tipo de projeto geralmente tem um ciclo mais longo do que 3 anos, né, a gente procura focar aqui os nossos ciclos de investimento em coisas abaixo de 3 anos, justamente para a gente poder reciclar e fazer esses ganhos, né. Então, projetos imobiliários a gente até pode entrar dentro do CCME, vai ser uma medida menor ali em termos de alocação. Então, se for algum projeto, por exemplo, que só está faltando a parte da construção, né, e a parte mais comercial de vendas, né, já passou por toda a etapa de aquisição de terrenos, as aprovações, talvez a gente possa entrar, né, algum retrofit, alguma reforma, a gente também pode ter dentro do portfólio, justamente porque se eu coloco muito dessa estratégia de mais longo prazo, né, dentro do CCME, vai ser difícil a gente ter, né, um dividendo ali
sendo entregue para o investidor, né? Então, se a gente for olhar as nossas, né, o que seria, né, o portfólio alvo, né, de alocação, e aqui estão essas diversas classes que a gente comentou. Aqui estão alguns exemplos de estratégia, né, o que a gente mira em termos de retorno, a exposição-alvo que a gente vai buscar dentro do fundo. Então, por exemplo, nos ativos diretos, né, que seriam as aquisições de participações em shoppings, né, imóveis diretamente, né, a gente pode adquirir ativos que já são um pouco mais consolidados, né, com um retorno ali mirando, né, um retorno ali de IPCA mais 9, né, e a gente pode ter, né, como um dos exemplos que a gente tem dentro do portfólio, que eu posso até destacar um pouco mais à frente, que são teses que não são ativos que já estão totalmente estabilizados, né, que a gente pode buscar um retorno, né, com incremento de aluguéis, né, com melhorias operacionais, a gente pode buscar um retorno que pode chegar até IPCA mais 15. Né, então, esse universo, né, de retorno é o que permeia as alocações do fundo. O que a gente deve ter aqui de exposição? Né? No nosso portfólio-alvo em ativos diretos, a gente vê alguma coisa entre 20% a 50% da carteira, tá? É importante dizer que isso, né, pelo regulamento, a gente não tem essa limitação, a gente tem um mandato mais amplo e discricionário dentro do regulamento, mas aqui é um pouco do que a gente até divide com os investidores, a gente tem falado desde a primeira oferta do fundo, né? E no ativo direto, né, a gente tem a possibilidade de capturar, se for um ativo mais estabilizado, boa parte daquela renda vai vir, boa parte daquele retorno que eu vou ter com a estratégia vai vir de renda, né? E se for um ativo que ainda tem coisas para estabilizar, a gente pode ter também um componente de ganho de capital, né? Então a gente vê ali o ativo direto como um coringa, né, André, pessoal, como uma alternativa que, dependendo do perfil da alocação, ele pode te dar mais renda ou pode te dar mais oportunidades de ganho de capital, né? Em crédito estruturado, o que a gente vê? Né? Majoritariamente, a gente busca créditos que são originados pelo time da casa. A gente começou a alocação em crédito estruturado com uma carteira mais em CDI, ela ainda está mais em CDI, tá? Justamente porque a gente tem um período ali que o CDI ainda vai ter um carrego mais positivo, né, do ponto de vista de remuneração. O que a gente gosta aqui dentro do crédito estruturado? A gente gosta de participar desde o começo das emissões, algumas a vasta maioria delas, a gente tem digamos assim, o controle do quórum, algumas exclusivo, alguma mais do que 50% ali da emissão, justamente porque a gente consegue participar desde aquele processo inicial, né, que não é só precificação é a última parte, né, de uma operação de CRI, mas o próprio instrumento, as garantias, né, o termo de securitização. Então, toda essa parte a gente julga importante, né, para olhar o crédito estruturado. O que a gente mira aqui de retorno, né? Hoje a nossa carteira em IPCA está alguma coisa, né, a taxa média em IPCA mais 8, e no CDI a carteira está em IPCA mais 2,4. Essa é a carteira ponderada que a gente tem. A gente até tem olhado algumas operações com perfil de taxa um pouco mais elevado, né, que seria o perfil mais high yield, e aqui high yield não pelo, olhando segmentos ali menos óbvios, estamos falando em high yield porque eu tenho, por exemplo, um projeto de desenvolvimento, né, um desenvolvimento residencial, como é que a gente procura amarrar esse tipo de operação, né, pegando, né, parte de dividendos ali daquele próprio projeto, né, como garantia, eventualmente algum estoque pronto, mas nesse tipo de operação
dado que você tem um crédito mais restrito, principalmente dos bancos, né, para o plano empresário, né, para as construtoras, incorporadoras, a gente vê espaço para originar e pegar taxas até um pouco maiores aí do que esse intervalo ali, até uns 3,5 ali de spread, né, de diferencial. Então, operações ali mais na faixa dos 4,5, a gente também vê espaço para uma parte, né, o crédito ele tem uma componente de ganho de capital menor, né, a gente não, é menos óbvio ali fazer ganhos de capital com crédito, mas uma oportunidade que a gente vê nesse momento é justamente, né, spreads, né, de crédito, né, ou taxas de crédito, dada essa restrição ainda, né, no crédito, ter oportunidade de fechar boas operações, boas garantias, né? Então é um pouco disso, né? No crédito também a gente tem vê aqui como uma exposição alvo do portfólio na casa dos 20 até os 50%, né, por cento. Hoje está mais para perto de 50 do nosso portfólio. Em fundos imobiliários, né? O que a gente vê? Eu costumo dizer que a gente não vai ser, né, nas alocações em fundos imobiliários, a gente hoje tem alguma coisa de fundos de crédito, né, que dão o benefício da gente poder entrar e sair mais rapidamente das posições, dão uma diversificação interessante, mas entre os fundos de crédito, né, que são basicamente o nosso, né, o carrego ali de caixa que a gente tem, e fundos de tijolo, né, a ideia é que a gente não tenha muito mais do que 10 posições ali dentro da carteira, né. Eu costumo brincar que, né, o CCME ele não vai ser, né, um ETF, né, um fundo que vai buscar replicar o IFIX, né, comprar lá 40, 50, 60 fundos. Então a ideia é que a gente tenha, né, um grau de convicção alto nas alocações, com alguma coisa perto de 10 posições, e daí o mix de retorno, né, você que né, os investidores, né, e o seu podcast ali que fala com bastantes casas, né, gestores e diversas estratégias, o que a gente viu, né, recentemente? A gente viu um movimento até março desse ano, que foi bastante duro, né, para os fundos imobiliários, né, então a precificação da maioria das coisas estava bem descontada. A gente teve um movimento de valorização ali, principalmente do tijolo, de abril até meados de julho. Esse movimento, né, de alguma forma ele está um pouco mais contido aí nesses últimos 40, 50 dias, mas a gente pode perceber o que, né, a gente vê ainda oportunidades, né, num movimento de decréscimo de taxa de juros, tanto a nominal quanto da taxa de juros real, né, aquela relacionada à inflação, né, geralmente se olha lá o Tesouro IPCA+, né, que chegou a bater mais de 6,30, né, até bem pouco tempo atrás, hoje está mais na faixa entre 5 a 5,5, num movimento de redução dessa taxa, a gente pode ter boas oportunidades de valorização, especialmente nos fundos de tijolo, quando a gente conseguiu ver ganho de capital, né, esse ano, né, naquela quebra do IFIX, né, os fundos de tijolo estão performando melhor do que os fundos de papel, então a gente gosta de ter também essa possibilidade de fazer alocações. E por último aqui, né, do portfólio alvo do fundo, né, a gente tem as empresas listadas, né, então as empresas listadas aqui a gente está falando das ações, as ações têm um desafio natural ou inicial para um fundo imobiliário, que é geralmente as ações de empresas do segmento, né, o dividendo que ela paga, ela é relativamente ou comparativamente menor do que a gente tem dentro dos fundos imobiliários, né, o dividendo ali mais na casa dos 3% ao ano, só que as ações do segmento, elas propiciam oportunidades de ganhos de capital, né, de uma forma mais relevante. Então aquele mix ali de estratégia, né, o mix entre renda e ganho de capital, ele está mais pesado para o ganho de capital nas ações, então a gente gosta de ter essa possibilidade. Não vai ser muito, né, o máximo que a gente teve ao longo desse período, né, de alocação aqui do fundo,
foi 10%, não chegou a 10% dentro das ações de empresas do segmento, com uma tendência a ficar mais perto de 5%, tá? Justamente para poder dar essa oportunidade de ganho de capital para o investidor, com uma menor volatilidade e sem impactar muito também o nível de distribuição, né? A ideia do CCME é que ele não distribua menos o que a gente teria numa componente do IFIX como um todo. Então hoje o fundo tem distribuído alguma coisa perto de 90 centavos por cota, e a cada semestre a gente tem descarregado, né, os ganhos de capital que a gente vai fazendo, né, ou realizando nessas posições que são as posições mais líquidas, né, dentro do portfólio, né? Então essa é a cara, digamos assim, do que a gente espera dentro do fundo. E o portfólio, né, atual, hoje ele está com essa cara, né, daquilo que a gente está alocado. A gente fez uma emissão recente de cotas e a gente está no processo de alocação. Daquilo que já está, né, alocado, a gente tem uma participação aí nos CRIs, nos CRIs ali cerca de 45%, nos ativos diretos um pouco menos do que 30%, 20% em fundos imobiliários e alguma coisa perto de 6% nas ações. E aquela mescla, né, e sempre tem o embate natural, né, aquela história do quem que é melhor, né, o fundo, né, os papéis, né, ou os fundos de tijolo. A gente entende que, né, a melhor oportunidade que a gente tem aqui é operar os dois, né, os dois mundos, né, dependendo do momento. Então a gente gosta, né, hoje na estratégia de tijolo a gente tem cerca de 40% do portfólio, os outros 60% a gente está numa estratégia de crédito, né, destacando aí cada segmento sendo representado. Já teve investidores que me perguntaram, né, a gente montou posições em ações de shoppings, né, desde lá do início, né, quando a gente começou a montar as alocações nesse portfólio mais líquido, né, ali em junho, julho de 2022 ainda. E daí a pergunta é, pô, mas por que você comprou ações de empresas do segmento de shoppings e não os fundos imobiliários de shoppings, né? Porque naquele momento e até mais recentemente, a gente entende que tem um maior potencial de valorização nas ações de empresas do segmento, não que os fundos imobiliários a gente não goste, a gente gosta da diversificação de portfólios também, que os principais fundos imobiliários de shoppings dão para o investidor, mas a gente via mais oportunidades, né? A gente viu, por exemplo, empresas como a Alus, né, que é o novo nome ali da Aliança Sonai, sendo negociados a menos de R$7.000 o metro quadrado, né? Então, assim, você comprar um portfólio diversificado como o da Alus, abaixo de R$7.000 o metro quadrado, que praticamente não paga nem o terreno e a construção que está ali, né, e um portfólio que demora muito tempo para você, né, construir, né, estabilizar e gerar aquilo que dá o retorno atual. A gente entendia que era uma compra bastante oportunística, e foi por isso que a gente montou, né, em shoppings. Até o momento a gente alocou mais nas ações de empresas e não em fundos imobiliários. Então a gente sempre vai estar olhando, né, dentro da gestão aqui, essa componente faz mais sentido, ou toda operação que eu vou precificar, uma proposta que eu vou dar para um ativo direto, versus aquilo que eu tenho hoje negociado, né, em fundos imobiliários, em ações do segmento. Qual que está fazendo mais sentido, né? Sempre pesando essa parte ali da relação risco-retorno, tá, Andréa? Maravilha. Bem interessante aí, até mesmo, né, essa questão da alocação e da carteira, e volta e meia vem essa pergunta, né, quem é melhor, tijolo ou papéis, né? E qual que é a minha resposta? Pegue o melhor dos dois mundos, diversifique, que esse é o último almoço grátis ainda dentro dos investimentos, né? Não precisa ter o melhor ou não melhor. É momentos e oportunidades que vão surgindo e, consequentemente, você vai tendo resultado, né, dessa diversificação feita aí naquele momento oportuno.
Em relação a emissões e alavancagens, como é que você tem visto esse momento, né, e desde do início ali do fundo até agora, com toda a sua expertise a respeito, o que você tem visto a respeito? Tá. Sobre, né? Tá. Não, falando primeiro da alavancagem, né, é um tema que é relativamente novo na indústria. Se a gente for pegar os primeiros fundos, eles tinham muito pouco instrumentos, né, de alavancagem dentro das carteiras, e isso foi ganhando mais corpo nos últimos anos. O que a gente costuma avaliar? Acho que, de uma forma geral, a alavancagem da indústria de fundos imobiliários é relativamente saudável, né? A gente tem alguns casos pontuais ali, no segmento de escritórios ou logístico, que são fundos que estão mais alavancados que os demais. Um dos pontos que a gente usa na hora de tomar uma decisão de fazer uma alocação numa carteira de fundos imobiliários é olhar as características dessa alavancagem, né, a parte de amortizações, a parte de carência de juros, né, tudo isso pode fazer uma conta, por exemplo, do dividend yield, né, aquilo que o dividendo que o fundo está distribuindo seja maior do que ele deveria ser se ele tivesse, né, sendo pagando todo os juros daquela operação, ou eventualmente pagando. A gente tem hoje na indústria cerca de 2/3 das alavancagens, né, cerca de 65% são operações atreladas ao IPCA, né, então IPCA mais uma taxa, e o restante em CDI. Nas operações em IPCA, o que a gente gosta de olhar é esse IPCA, ele está sendo pago ao longo do tempo, né, ele está, digamos assim, fazendo com que o perfil da dívida, se eu tiver, por exemplo, um repique inflacionário, né, aquela dívida pode mudar de figura, e no momento que eu tenha que efetivamente fazer a quitação, a amortização, essa dívida fique mais pesada do que o fundo está podendo, né, o que dependa muito de emissões. Então a gente olha a alavancagem, aquelas alavancagens que são saudáveis, que têm indexadores, né, a preços que façam sentido dentro dos portfólios, a gente entende que é benéfica, né, inclusive a gente tem alocações em fundos que tem uma alavancagem que foi lá contratada em períodos passados, que são relativamente baratas. Alavancagens em CDI é um ponto que a gente olha com mais cuidado, né, porque quando o CDI estava 2%, ou chegou a 2%, você tem uma alavancagem lá que pagava CDI mais 1,5%, 2%, era uma alavancagem relativamente barata. Quando a gente viu o cenário de elevação mais forte da taxa de juros, isso dentro do endividamento, isso desbalanceia, né, porque você tem uma dívida que está acompanhando o CDI, que é um indexador que não tem muito a ver com o que acontece com o ritmo, né, de reajustes de aluguel, por exemplo, né, que são reajustados ali pela inflação, em tempos normais de temperatura e pressão, né, eu costumo brincar. Então, a gente procura olhar isso, né, quando a gente vai tomar a decisão de fazer a alocação em qualquer fundo imobiliário, né? Então, o perfil das amortizações, carência, os indexadores, justamente para a gente tomar uma decisão não só baseada no último dividendo, né? Que ele pode estar um pouco poluído aí em relação à alavancagem. Vale dizer que quando eu faço o comparativo, até quando eu olhava, né, os fundos imobiliários, né, há cerca de 10, 11 anos atrás, a gente tinha poucos fundos que tinham alavancagem, né, e a transparência, né, e a abertura de informações relativas à alavancagem também era muito menor, né, e hoje a gente vê cada vez mais aí os times de gestão e os fundos abrindo mais detalhes dessa alavancagem, que eu acho que é muito saudável ali para tomar boa decisão ali de alocação, né. Com relação às emissões, a gente ficou um período
em que praticamente os fundos de papel é que conseguiam fazer novas emissões, né? A maioria dos fundos de tijolo estavam sendo negociados abaixo do valor patrimonial, né? E isso, com a valorização que a gente teve mais recente, isso mudou um pouco de figura. A gente começou a ver várias emissões de fundos de tijolo, né? Vindo ao mercado. Então a gente gosta de olhar emissões, né? Tanto, né, fundos ou novas teses que estão vindo aí para o mercado, quanto, né, os follow-ons, as ofertas de fundos que já existem. Aquilo que a gente olha, né, e que a gente monitora na hora de fazer qualquer alocação, né, ver a viabilidade, se for um IPO, né, se faz sentido e se casa com aquele nosso cenário que a gente tem para aquele determinado segmento, para aquela estratégia que está vindo ao mercado, se está sendo feito, né, num preço que faz sentido. Acho que um ponto aí não de preocupação, mas um ponto ali para ficar no radar dos investidores, que a gente olha bastante de perto aqui, se a gente tiver, né, os juros caminhando, né, para um cenário de taxa mais próximo a um dígito, e se a gente tiver muitas emissões vindo ao mesmo tempo, você pode ter de alguma forma, né, essas emissões, muito dinheiro disponível para fazer aquisições. O que acaba acontecendo, né? O preço dessas aquisições acabam sendo mais caros, né? Então a gente olha com bastante cuidado, né, se esse movimento de mais liquidez, né, que ainda está no começo, a gente acha que pode evoluir bastante, né, à medida que o investidor vai vendo, né, aquele número, né, que geralmente tem o investidor brasileiro tem a referência, né, do 1% ao mês, né, quando ele começar a receber menos do que 1% ao mês na renda fixa, que no nível de hoje, né, em termos compostos, já é menos de 1% ao mês, a gente deve começar a ver um movimento mais forte, mais acelerado dessa mudança, né, e realocação para esses investimentos que possam andar um pouco mais. Então, o resumo aqui: gostamos de emissões, sempre olhando, né, o que está na viabilidade e olhando um pouco, né, se for um fundo já existente, como é que foi o histórico, né, o track record das últimas alocações, o que é pretendido, né, de pipeline com aquele dinheiro, com cuidado de que, né, não dá para entrar, né, uma emissão que efetivamente está pagando preços que, na nossa visão, pode não fazer sentido, né? Então, daí, se for nesse caso, a gente prefere não entrar. E o bom é que a gente tem muitas alternativas também no próprio mercado secundário, né? A gente tem cotas ali de vários fundos sendo negociados. Você tem quase 500 fundos, né, listados na bolsa, e isso também permite fazer sempre esse comparativo, né? Acho que para qualquer fundo vira mercado, seja num IPO, ou mesmo num follow-on, numa oferta subsequente, né, a gente vai ter um universo de veículos, né, e ativos para olhar bem amplo, né, que ajuda, né, a tomar melhores decisões, né. E até me surgiu aqui, né, falando em relação a investimentos e essa história dos fundos imobiliários, esse crescimento dessa indústria, né, hoje, como você falou, né, praticamente quase 500 ou mais de 500 fundos imobiliários. Felipe, o que você sentiu ao longo dessa, né, que você que cobriu ali, né, são mais de 10 anos ali observando, não só os fundos imobiliários, mas comparando com os primos ou os vovôs, enfim, cada um chama de um jeito, os REITs. Como que você viu esse crescimento? Claro que não tem uma comparação, porque eles vieram muito antes, os REITs, né? Mas como é que você viu esse crescimento dessa indústria dos fundos imobiliários? E quais segmentos que você vê lá fora com os REITs que seria interessante termos aqui no Brasil e que ainda não aconteceu, ou se está acontecendo, está muito, né, ainda, né, engatinhando a respeito? Tá. Não, ótimo. Acho que primeiro, como você
como você brincou ali, né, os primos ou avós, né, como a gente queira chamar, né, os REITs, lá nos Estados Unidos, né, eles foram constituídos lá no final dos anos 60, né, então você tem, por exemplo, índices de mercado de REITs nos Estados Unidos, né, que com histórico desde a década de 70, né, então assim, pô, tem mais de 50 anos aí de história para a gente acompanhar e ver ver a evolução. Eu acho que de uma forma geral, o que a gente viu? Os REITs nos Estados Unidos, que hoje é um mercado, né, que é superior a US$ 1 trilhão, né, de valor de mercado, é um mercado que negocia quase 8 bilhões de dólares por dia no mercado secundário, né, mais do que todo o Ibovespa aqui no Brasil. Eles também foram ganhando, né, diversificação e novos segmentos, né? Aquilo que começou muito com hotéis e com varejo, diversificou para outros segmentos. O próprio segmento logístico, a gente pode dizer que ele é relativamente mais novo. A gente tem data centers, né, torres de telecomunicações, ou seja, segmentos que foram acompanhando, né, a evolução da economia a americana. Segmento residencial muito forte lá nos Estados Unidos, né, o mais relevante. E se a gente for pegar, por exemplo, o segmento de apartamentos, né, nos Estados Unidos, a gente tem empresas, né, REITs, que detêm mais de 90 mil apartamentos dentro do portfólio, né, voltados para locação. Né, então, eu acho que tem muita história ali para a gente olhar e ver o que daria para ser o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil. Lá eu acho que tem uma diferença importante também, que geralmente o americano, quando investe nos REITs, ele está investindo de forma indireta, né? Ele coloca lá, às vezes, num fundo que opera o segmento de REITs. Você tem muito mais o investimento direto dos institucionais, né? Então, os fundos, né, seja de pensão, os planos de previdência, os fundos abertos, alocando. Então, é muito comum você ver REITs grandes de valor de mercado que tem lá menos de 1.000 acionistas, né? E aqui no Brasil a gente vê fundos imobiliários com mais de 500 mil, né, investidores ali dentro da alocação. Então, os fundos imobiliários, eles acabaram de completar 30 anos desde que foram, né, constituídos, e a gente teve dois grandes movimentos de crescimento, né? O primeiro ali entre os anos de 2009 e 10, já depois da isenção sobre os rendimentos até 2013, né, um cenário que os juros, né, a taxa Selic chegou a 7,25, então isso ajudou bastante a impulsionar esse mercado. E mais recentemente, lá entre 2016 até 2019, um pouco antes da pandemia, que a gente viu essa explosão. Eu lembro que quando eu fui fazer a primeira carteira, né, recomendada, né, e fui definir ali o universo de cobertura em fundos imobiliários, e não faz tanto tempo assim, estou falando alguma coisa em 2016 ali, o critério que eu usei como referência foi fundos imobiliários que negociavam mais do que R$ 300 mil dia. Né? E naquela época você tinha cerca de 100 fundos da indústria, né? Por volta de 100 fundos da indústria, e só sobravam 20 fundos que tinham mais do que 300 mil. Né? Então esse foi o meu universo de cobertura inicial ali na área de pesquisa, né, como analista. E hoje, se a gente for fazer um sarrafo ali, né, é uma indústria que hoje negocia alguma coisa perto dos 250 milhões de reais dia, né? Se você fizer fundos que negociam acima de 1 milhão dia, a gente já está falando num universo maior do que 50 fundos, ou seja, olha como mudou, né? Isso abre espaço para segmentos que são muito pouco operados, né, aqui no Brasil. Um deles que eu vejo como uma oportunidade e que já tem crescido é o próprio segmento, né, que aqui se convencionou chamar de renda urbana, né, que são, né, aqueles ativos voltados aí a contratos, né, começou com, né, uma parte mais educacional, o varejo essencial, né, com as lojas de supermercados, atacarejos em contratos de longo prazo. Então acho que esse é um segmento, né, que pode expandir para laboratórios ou outros segmentos. Lá fora, um segmento que é muito forte é o segmento de hospitais, né, e a própria parte de moradias voltadas né, às pessoas
né, as pessoas mais sêniores, né, então acho que isso é um segmento que a gente pode ver um crescimento também na indústria. O IFIX, né, quando a gente olha a própria composição dele há cerca de 12 anos atrás, era tijolo, em tijolo a gente tinha shoppings e escritórios só, né, isso era quase 85% do IFIX, e hoje a gente já vê uma quebra muito maior, né? Eu não sei se todos esses segmentos, tá, Andréa, vão ganhar talvez o tamanho do que hoje a gente vê, né, em escritórios, logística. Eu acho que talvez esses mandatos, né, como que a gente comentou aqui do CCME, né, do multi-estratégia, acho que tendem a ganhar mais relevância, para não ficar preso a uma estratégia, né? A gente viu, por exemplo, entre os anos de 2016 até 2019, principalmente, a gente via no segmento de tijolo, né, shoppings, né, dando maiores retornos para os investidores, e a gente viu uma recuperação mais forte, por exemplo, de escritórios, né, mais logístico, né, que hoje se fala tanto, né, como um segmento mais defensivo e que ganhou tamanho aqui no Brasil, foi um segmento que passou um período muito duro, né, a gente teve ali um ciclo de investimento de novos galpões, principalmente até meados de 2013, 2014, você teve uma enxurrada de área vindo ao mercado num período que a economia ficou 2, 3 anos parado. E a gente chegou a ver, né, fundos grandes de logística convivendo com vacância de 20, 25, 30%. Né, e não faz tanto tempo atrás, né, não faz tanto tempo assim, foi um pouco antes da pandemia. Então, naquela época, né, ali até meados de 2019, 18, a gente teve, né, um fundo que pudesse ter esse portfólio mais híbrido entre escritórios e logístico, defendeu muito melhor, né, do que um fundo só de logística. Então, acho que esses mandatos mais amplos devem ganhar relevância aqui no país. Uma das perguntas que a gente ouve, né, quando, né, o investidor ele vê lá o relatório mensal, né, a gente recebe aqui né, no time de RI, pô, Felipe, eu vi aqui que você tem, né, dentro do portfólio, né, um ativo residencial para renda, né, pô, mas por que esse ativo residencial para renda, né? Por que o Multistratégia tem um residencial para renda e não tem, por exemplo, né, uma participação num shopping ou no escritório? Não que a gente não goste, a gente já, né, tem feito algumas propostas, né, que a gente não chegou no preço ainda, né, nesses outros segmentos também, mas o residencial para renda, eu até trouxe um slide aqui, André, se você puder deixar disponível aqui, acho que é legal, ilustra, né, talvez um segmento que ainda é muito pouco operado aqui no Brasil. A gente tem poucas teses, né, de residencial para renda, ainda é um negócio mais operado por pessoas físicas, né, que eventualmente compram lá, né, apartamentos, né, com foco em investimento, né. A gente já viu isso na década de 90 aqui, principalmente em cidades como São Paulo e Rio, né, com os flats, né, e não necessariamente todos eles tiveram bons resultados, né, ou a maioria não teve bons resultados. Uma das coisas que a gente tem dentro do portfólio hoje, o mais relevante, foi um ativo, né, que é o Casa Vila Olímpia, que a gente adquiriu. Ele era detido por uma empresa de incorporação que tinha lá como uma tarefa, digamos assim, ou uma atividade secundária, operar esse ativo aqui. Ele é um ativo que a gente comprou integralmente, a gente pagou cerca de 90 milhões de reais por ele. É um ativo novo, né, ele foi construído lá em 2018, ele tem 243 apartamentos, né? Então, quando a gente adquiriu esse ativo, a primeira coisa que a gente tinha na cabeça é: vou comprar o ativo todo para poder ter decisões aí sobre o ativo inteiro, né, para poder manejar as melhorias que a gente via dentro do portfólio. Essa daqui a gente diz, né, e a gente comenta com os investidores, foi uma compra oportunística, né, assim, o CCME não vai ser um fundo voltado a residencial para renda, né, a gente está, né, com um portfólio hoje no tijolo, mais dedicado ao residencial para renda. E qual que foi a estratégia aqui, né? A gente adquiriu esse ativo, né, integralmente, nessas 243 apartamentos,
por R$ 12.500 o metro quadrado. É um ativo que fica na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, a cerca de 300 metros de uma faculdade que é a INSPER, né, fica na rua paralela à INSPER, então uma parte dos inquilinos são, né, cerca de 100 inquilinos são do INSPER, né, e o que a gente via aqui de oportunidade? Né? Ele tinha, de um lado, né, ele tinha melhorias que a gente poderia fazer dentro do ativo para incrementar a receita de aluguéis. Então, por exemplo, quando a gente assumiu esse ativo, ele tinha, né, uma precificação ali, alguma coisa perto de R$ 88 por metro quadrado, são apartamentos ali na casa dos 30 a 35 metros, tá, de área, e a gente via, né, na região os comparáveis com preços superiores a R$ 100, caminhando até para R$ 110, R$ 115 por metro quadrado. Então a nossa tese aqui com a aquisição é justamente comprar um ativo que já estava com uma ocupação relativamente alta, na casa aí dos seus 80%, então já era um ativo com uma ocupação alta, num preço de R$ 12.500 mobiliado, né, ou seja, já tem a parte de armários, piso, né, toda, né, geladeira, em ativos que hoje, né, pela região, ou as transações da região, a gente está falando que o preço de um ativo desse pronto estaria na casa de R$ 17.000 o metro quadrado. Então a gente adquiriu ele por um preço abaixo do valor de avaliação, e se eu fosse resolver construir um ativo desse do zero, né, comprar um terreno, né, aprovar, construir ele e estabilizar ele, a gente teria praticamente 5 anos ali entre o momento de tomar essa decisão, então um carrego mais desfavorável. Então foi uma compra oportunística, né? Qual que é o cenário ali que a gente tem para o ativo? A gente até colocou isso nos materiais até da aquisição, fazer essas melhorias. Ele é um prédio que tem muita área de amenidades, né, quase 2.000 metros seja de concierge, academia, né, um solário ali, coworking, lavanderia, ou seja, ele tem uma infraestrutura que é boa, mas que a gente está melhorando. Né? A gente viu, por exemplo, que estacionamento tem 200 vagas, mas menos de 10% dessas vagas estão sendo ocupadas. O que a gente vai fazer? A gente vai levar a lavanderia para a parte do estacionamento, aumentar o coworking, porque o coworking é mais utilizado, né? Academia, né? Academia, a gente viu que era uma academia mais voltada para o CrossFit, né? E o pessoal queria, né, os inquilinos, pouca gente usava, né, eles queriam a parte aeróbica, ou seja, são mudanças como essa, né? A gente, até quando fez a aquisição, a gente colocou um dos nossos analistas aqui morando, né, um mês dentro do empreendimento, justamente para viver, né? O que tem de melhoria, né? Então é um ativo, né, mais do que gestor de um fundo imobiliário, né? A gente né, aqui a gente quer ser e somos, né, o gestor de um ativo, né? Então a gente tem né, toda a política comercial, né, que a gente faz dentro do empreendimento, e a gente conseguiu levar, né, o nível elevar o nível de ocupação para um patamar mais perto de 90%, com algumas iniciativas, né, seja ações ali de volta às aulas ou matrícula, né, do INSPER, que é um público que também é um inquilino natural ali para o ativo. A gente, por exemplo, colocou, né, não tinha Wi-Fi dentro dos apartamentos ou das áreas, só tinha na área comum, mas nos apartamentos a pessoa tinha que ter o seu próprio Wi-Fi. A gente colocou um Wi-Fi e não é um investimento tão grande, então a gente vai fazer um pacote de melhorias dentro do ativo. Hoje o aluguel, né, que começou em R$ 88 por metro quadrado, está na casa dos R$ 103 por metro quadrado, e a gente entende que com essas melhorias sendo implantadas, a gente vai conseguir, né, ter essa captura, esse valor percebido pelo inquilino, né? Para quem tinha que pagar uma academia fora, né? Porque não via valor na academia dentro do empreendimento, né? Se ele começar a usar a academia, ele pode cancelar, né, o plano que ele tem fora, e isso a gente pode capturar uma receita maior de aluguel. Então, assim, quando você falou de novos segmentos ali que possam surgir, o residencial para renda é um que a gente entende que pode crescer de tamanho, né, no país,
e é um dos segmentos que a gente hoje tem dentro do portfólio do CCME, tá? Achei importante dividir isso. Bacana, Felipe. Então, algo que vocês observaram lá fora, né? Que é um segmento realmente muito relevante dentro dos REITs, trouxe essa ideia, primeiramente, né, para uma estratégia, mas se pensa num futuro aí ter um residencial de fato, já que já tem um imóvel. No momento não, tá? No momento não, André. A ideia aqui é crescer, fazer as alocações, né, do restante ali dos recursos no CCME, justamente vendo esse risco retorno, né, olhando transações. Então, por exemplo, a gente olhou também todos os fundos que a gente já tinha do segmento residencial para renda, são poucos aqui no Brasil, mas a gente viu também, né, quando a gente foi fazer as aquisições, a gente olhava, né, esse mercado lá fora, é uma das maiores posições que a gente tem dentro da nossa estratégia, né, daquele fundo de ações que opera os REITs norte-americanos. Então foi uma aquisição oportunística, né? A gente vê, o que a gente vê de espaço ali, né? Uma vez estabilizado, né? Com essa ocupação e a renda que eu capturo desse empreendimento, o cenário que a gente vê ali de saída é vender, né, integralmente ali para um outro bolso, pode ser um investidor institucional, vender uma parte desse ativo, né, até 49% ali mantendo a gestão, né, justamente tocando, né, o dia a dia do empreendimento, para ter esse controle. A gente acha que é importante. O grande desafio desse segmento aqui no Brasil é que geralmente, como são pessoas físicas que acessam diretamente, né, quando você tem lá um prédio que pode até ser, né, perto de um hospital, perto de uma universidade, que tem esse viés ali de ser voltado para locação. O que acaba acontecendo é que se eu tiver lá 30 proprietários ou 50 proprietários nesse empreendimento, você tende a ter uma guerra de preços ali, né? Cada um vai tentar, né, dar o preço menor e você não vai conseguir fazer uma coisa coordenada, né? Então a gente vê espaço aqui de fazer, né, esse desinvestimento, né, e daí capturar ali um ganho de capital também para o multi-estratégia, né? E se a gente vai colocar né, novas alocações dentro do segmento, tá, André? Vai depender muito do que a gente vê de risco-retorno. Aqui foi muito mais uma compra oportunística do que outra coisa, tá? Ou seja, observou sim que era algo interessante, numa localização interessante, a um preço interessante, então, e uma renda que seria também importante ali dentro do fundo. É isso aí, é isso aí. Essa foi a ideia, tá? E agora, Felipe, vem o momento marketing. É um momento que eu pergunto para o gestor por que investir então no CCME 11? Tá certo. Bom, o investidor ele, né, deve olhar o CCME, ou deve investir no CCME, primeiro por ter esse mandato multi-estratégia, né, eu costumo dizer aqui que é o multi-estratégia de verdade, né, a gente tem alguns fundos multi-estratégia ou hedge funds que tem uma carteira hoje muito mais concentrada no crédito, né, e se a gente for olhar o portfólio do CCME, ele é efetivamente um fundo que navega pelos vários veículos, né, e oportunidades. É um veículo que permite ao investidor, por meio de um tipo de investimento, consolidar alternativas, né, de investimento no segmento imobiliário e não tá, né, escolhendo um segmento específico. Então a gente pode ter crédito, que a gente gosta, a gente pode ter ativos imobiliários, a gente pode navegar aí pelo mundo daquilo que é listado, né, os fundos imobiliários ou as ações. Então esse mandato mais amplo, que é quase 5 vezes o tamanho do mercado de fundos imobiliários, é uma coisa que a gente gosta, e dado, né, o histórico, né, expertise do time e aquilo que a gente já fez, né, e daí a gente fica, né, quem quiser mais detalhes também do fundo, a gente tem um site dedicado, né, que é o ccme.com.br, que a gente consolida, né, portfólio, os últimos relatórios, dá para se cadastrar também para receber as novidades do fundo, né. A gente, né, quando fez a primeira emissão, e toda a primeira emissão, né, embute, né, o que a gestão vai colocar ali, qual tipo de ativo, como é que vai ser o desempenho. Então acho que, né, o fundo está completando aí
né, 1 ano e meio desde que ele, né, veio a mercado, então já dá para ver a cara, né, e um pouco do estilo da gestão, num veículo que vai ter um dividendo ali no mínimo, né, igual ao que a gente tem dentro né, do que seria lá o ponderado do IFIX, né, da classe de fundos imobiliários, e com essas oportunidades de ganho de capital, né, seja na venda de ativos ao longo do tempo, seja os ativos mais líquidos, né, fundos, ações, que a gente também tem girado as posições aí nesse último 1 ano e meio, e também na captura de oportunidades e rendimentos com ganhos de capital, por exemplo, né, vendendo ativos, né, do portfólio, quando for momento para isso, quando a gente vir a oportunidade. Então, acho que é um momento ali interessante para aquele investidor que também não tem muito tempo para olhar todas as emissões, olhar tudo que tem no detalhe dos veículos disponíveis, né? O CCML ele ajuda a entregar essa diversificação para o investidor que quer alocar uma parte do portfólio dentro do mercado imobiliário. Maravilha, Felipe. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui falando sobre o fundo, trazer a sua expertise a respeito do mercado, não só de fundos imobiliários, mas também esse paralelo, né, aos REITs, e mostrar, né, todo o potencial que ainda tem em relação aos fundos, e também trazer, né, essa tese a respeito do multi-estratégia. Muitíssimo obrigada. Deixa aí a palavra para você fazer as suas considerações finais e, novamente, chamar o pessoal aí para as mídias sociais e quem quer conhecer mais o fundo, quem quer saber mais a respeito aí. Ótimo, obrigado. Obrigado, Andréia, pelo convite. A gente fica à disposição aqui para, né, outras oportunidades e agradecer aos investidores. Né? A gente fica à disposição aqui. Dúvidas, né, informações adicionais, né, sugestões, só acessar o site do fundo. Muito obrigado. Maravilha. E, pessoal, até o próximo episódio. Mais uma vez, obrigado, Felipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.